Bem-vindo aqui para mais um vídeo que tem o apelo educacional. Neste segmento que nós chamamos Toques da Bolsa, chegando já ao vídeo de número 30, onde tenho a oportunidade de dividir com você experiências que eu já tive durante todo o meu processo de investimento, toda a minha linha de tempo de investimentos, e também eu posso compartilhar com vocês coisas que eu aprendi, coisas que me favoreceram dentro dos investimentos, e assim você também pode melhorar na sua tomada de decisão. No caso específico, nós vamos abordar 3 questões em relação à conjunção de fatores que levam a nós analisarmos ISA-CTEP e TAESA do ponto de vista da dívida. Além disso, são coisas que você precisa saber, porque às vezes na apresentação que é feita a gente não consegue entender, então a gente precisa ir mais no detalhamento dentro da documentação financeira disponível para a gente compreender o que de fato está acontecendo. Então vou falar um pouco sobre a dívida, depois vou falar sobre o comunicado que a companhia fez, de modo que ela está fazendo armazenamento de energia em larga escala e o que a gente pode prospectar em termos de futuro para aquelas companhias do setor elétrico. Por fim, uma notícia que eu acho muito interessante sobre o ponto de vista de prejuízos dentro da área do setor elétrico, principalmente quando comparadas essas duas companhias, ISA-CTEP e TAESA, que fazem parte da carteira do canal. A questão ela vem levantada aqui pelo nosso colaborador, o Jonas Francisco. Ele diz o seguinte: impressão minha, ou o custo da dívida da TRPL4 é maior que o custo da dívida da TAESA, porque na hipótese disso ser verdade, os dividendos da TRPL4 podem ficar prejudicados, pelo menos no curto prazo. E a questão que tem, segundo o Jonas Francisco, é que mesmo a TRPL4 lucrando mais do que a TAESA, ela não está distribuindo um maior dividendo no relativo, naquilo que diz respeito ao exercício de 2022. Porque até o momento ela não distribuiu nenhum dividendo. Então vamos dar uma olhada nisso, na questão da dívida. E eu tenho a impressão que essa questão que foi levantada é por conta, por exemplo, aqui na apresentação da TAESA, você pode verificar que a companhia ela informa que o custo da dívida é de 5,27%. Já aqui na apresentação da ISA-CTEP para o terceiro trimestre de 2022, você pode ver que ela coloca como custo médio da dívida de 14,4% ao ano. O que tem de diferente entre uma questão e a outra? Observe que aqui fala em custo médio da dívida. Se nós voltarmos na apresentação da TAESA, o que ela nos mostra é, na verdade, o custo da dívida, mas o custo real. Isso aqui tem uma certa diferença. Por isso que talvez haja o entendimento de que o endividamento da ISA-CTEP seja muito maior que o endividamento da TAESA. No entanto, se nós olharmos aquele documento que nós sempre informamos, que é o que nós mais gostamos de apreciar, que são as informações trimestrais, e aqui para o terceiro trimestre de 2022, você pode observar que se nós formos aqui na página 61, nós vamos ver aqui que tem notas explicativas sobre a questão do endividamento da TAESA. Então vamos dar uma olhada aqui neste parágrafo, dar uma encolhida só para ficar mais claro para nós, que está exatamente aqui embaixo. O que aqui a gente consegue coletar de informação? Porque a companhia ela fez duas coisas, ela quitou parcelas da dívida e fez novas contratações aqui através de debêntures. Você vai subir ali, você vai ver que contratações são essas. Desta forma, ela manteve, veja que ela informa aqui, o custo equivalente no total da sua dívida de 106% ao ano do CDI. E o CDI ele é atrelado à nossa taxa de juros básica, que no caso é a Selic. Existem duas Selics. Aqui eu estou no site do Banco Central do Brasil, você pode entrar lá e conferir esses dados que eu estou informando. Mas observe que da última reunião, então a taxa de juros ficou em 13,75, mas essa aqui é a Selic meta. Aquilo que é traduzido em juros pagos pelos bancos é a chamada Selic over, ou
a taxa Selic real, que ela é de 13,65, que é o custo médio da taxa da Taesa. Então, se nós pegarmos 13,65 e multiplicarmos por 1,06, que seria o 106% do CDI, nós teremos uma taxa média da Taesa em 14,4%, quase 14,5%, o que coincide com o custo médio da ISA-CETEP. Então, esse é o entendimento, porque a ISA-CETEP ela não fez consideração em relação ao seu custo real da dívida. Então, aí é que está essa diferença, por isso que às vezes a gente pode se perder. Ou seja, o custo da dívida das duas é muito parecido. A alavancagem da ISA-CETEP ela fica então em 3,11 vezes, enquanto a da Taesa fica em 3,7. Isso aqui, ambas as duas em relação ao regulatório. Passando para a segunda questão desse nosso vídeo, em relação à ISA-CETEP, eu achei muito interessante esse comunicado que foi solto pela companhia, e veja que ele foi solto no dia 28 de novembro de 2022, 2 dias atrás, hoje é dia 30 de novembro de 2022. E o que diz esse comunicado que me pareceu bastante interessante para o investimento em companhias elétricas, que é uma das nossas prioridades, principalmente para o exercício de 2023. Então, o que a companhia fez? Ela colocou em operação, deu início à operação comercial no seu primeiro projeto de armazenamento de energia em baterias, que é feito em larga escala. Isso aqui é interessante porque o que acontece? Esse dia eu estava conversando com pessoas que são vinculadas à parte tecnológica dentro da construção de projetos de energia, e era muito questionada a questão justamente do armazenamento, porque no geral a energia ela é produzida, ela já é consumida. Esse é o conceito geral. E eu tinha um entendimento, né, exatamente disso, que o próximo passo seria justamente o armazenamento e depois a oferta do consumo, e se achava que isso ainda demoraria muito tempo para se tornar uma realidade, e a gente vê que a companhia ela traz aí já essa em operação, né, isso é uma autorização, ainda que parcial, aqui feita pela ANEEL, mas o que eu acho que é importante é que são 180 RECs, com baterias de lítio aqui de 30 megawatts no total de potência, e a capacidade aqui é de 60 megawatts, 60 megawatts por hora. Muito interessante, porque você consegue aí fazer uma retenção de energia e posterior consumo. Mas, para nós que somos acionistas, né, a companhia aqui vai fazer jus ao recebimento de 90% da receita anual permitida, de 27 milhões, ou seja, mais um fator aí para afetar o EBITDA da companhia, fazer reduzir aquela alavancagem de 3,11 que nós vimos, e assim a companhia ficar em condições para pagamentos, porque ela faz de proventos, porque ela faz pagamentos quando está ou igual ou abaixo dessa alavancagem de 3. Por isso que a questão que a companhia não distribuiu nenhum proventos até o momento, foi por conta da sua alavancagem, mas o fator preponderante, nós já falamos isso em outros vídeos, foi porque ela fez toda uma antecipação no exercício passado de pagamentos através de dividendos, isso porque existia a possibilidade de que dividendos fossem taxados, né, a 20%. Tem vídeos aqui no canal que nós explicamos isso, então ela fez uma antecipação. Mas isso não aconteceu, esse ano não deve acontecer, talvez se ocorrer para o exercício seguinte. Então, a nossa expectativa é de que a companhia ela volte a pagar dividendos agora para o final do exercício. E como eu havia mencionado, um terceiro aspecto do nosso vídeo desse site chamado iSardinha, ele, na sua manchete, ele traz aqui 18 ações que nunca deram prejuízo. Vamos dar uma olhada aí que ações a gente consegue encontrar e que possa ser do interesse aqui do canal. Uma delas que me chama muita atenção nos setores que nós investimos é justamente a CPFL, CPFE3 ou CPFL Energia. É uma ação que nós estamos muito de olho nela, realmente é uma excelente companhia. Nós temos a pretensão aqui
no futuro aí de colocá-la entre as ações da nossa carteira aberta. Isso porque ainda não o fizemos, né? Porque a gente entende que tem bastante companhias de energia elétrica, mas essa a gente está considerando. Uma outra aqui em sétimo lugar, veja, que faz parte aqui do canal, a ISA CTEP TRP L4, que é a ação que nós adquirimos também, nunca teve prejuízo. E para finalizar, porque já faz parte aqui do nosso portfólio na carteira, veja que a Taesa também, outra empresa que nunca teve prejuízo. São bons sinais, aí, companhias bem administradas, mas o principal, boas pagadoras de proventos. Por fim, um assunto um pouco desconectado, mas é que como tem vínculo com a mesma empresa, no caso aqui a Taesa, o Leandro Martins, ele disse o seguinte: difícil é quem está começando ter uma rentabilidade boa em aportes para assalariado mínimo, mas no longo prazo talvez ele chegue lá. Quero dizer para o Leandro Martins que na realidade eu faço aportes aqui que eventualmente, isso nunca foi a minha intenção, pode soar assim meio discrepante em função do que as pessoas podem ter como suas rendas mensais, no caso pode ser um assalariado, pode ter uma renda que fique abaixo dos aportes. Nunca foi trazer aqui para o canal essa ideia de uma ostentação ou de uma exacerbação sobre isso. É porque com o tempo também já fui assalariado, já tive salários bem baixos, significativos, isso não há 15 anos atrás, ou eu diria 20 anos atrás, questões como esses aportes aí nem eram pensáveis, isso estava fora de cogitação. Com o tempo, você entendendo a mecânica que nós colocamos aqui no canal e gradativamente você vai evoluindo sobre os seus investimentos, você vai ver quando bater ali pelo 10º ano, 15º ano, você vai olhar para essa questão daquele, eventualmente, né, porque às vezes a pessoa está começando, um pouco que se ganhava na época, ele para de ser significativo e você não olha com esse olhar assim de grandeza como você olhava para aqueles aportes que alguém lá naquele momento estava fazendo. Então a ideia que eu tento trazer aqui no canal, e aí estão duas companhias que a gente faz os aportes, você vai ver agora em breve os dividendos que elas irão pagar, indicando que você vai suplantaria com muita tranquilidade no longo prazo, e a gente tem que considerar exatamente o que eu disse, de 10, 15, 20 anos, de maneira que questões de um salário mínimo ou uma questão assalariada, você vai ver que elas ficam muito para trás, e parece que isso aí é o que propicia o desenvolvimento, o crescimento de uma comunidade de investimento e também o crescimento de um país, fazendo com que a gente tenha um sentimento de prosperidade, que significa o seguinte: toda vez que você pensa no ano seguinte, você imagina que ele pode ser, no mínimo, igual ao que foi esse ano. Quando não tem prosperidade, que a gente chama de impróspero, você olha para o próximo ano e entende que você torce, reza para que ele seja, no mínimo, igual a este ano. Então, a difusão desse tipo de informação ajuda a construção de um país bem mais próspero. E assim, esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui, me despedindo e deixando para você, como sempre, o meu grande abraço.